Hoje a gente exibe a última edição do quadro Quando o Estádio Era Lugar de Torcedor, porque amanhã o estádio vai voltar a ser lugar de torcedor. Amanhã é dia de a torcida tricolor voltar ao Castelão. A torcida alvinegra vai esperar um pouquinho mais, só até quarta-feira. Enquanto isso, a gente continua visitando memórias. Hoje a gente visita memórias de mais um torcedor ferrenho, daquele que você sempre encontra nas arquibancadas. E esse torcedor que você vai conhecer é muito especial. Ele enfrenta algo bem difícil na vida. E o Ceará se tornou ainda mais importante na vida dele e você vai entender o motivo. Meu nome é Sérgio Cartacho, tenho 65 anos e minha paixão é o futebol. Quando começou, em 1964, comecei a ir para o Presidente Vargas. De lá, então, desde esse dia, não deixei mais de ir a futebol. Só não consegui ir a jogo quando não tinha ingresso. Eu fui ao estádio e vi pela primeira vez o Ceará Esporte Clube no Presidente Vargas. Daí em diante me apaixonei por esse clube. E sempre gostava de jogar futebol, né? No Ceará, os ídolos de antigamente é Gildo, né? Naquela época, o nosso grande artilheiro, o homem-gol, e fez história no Ceará. E era uma época onde o ídolo se identificava com o clube, se identificava com a torcida e vice-versa. Não tinha esse profissionalismo, essa rotatividade, digamos assim, melhor dizendo, rotatividade de jogadores por vários clubes. Eu me lembro de um jogo onde fui eu e 3 irmãos e a gente chegou um pouco tarde, pegamos o circular para ir para o Presidente Vargas. E aí, naquela época, não tinha essa divisão de torcida, a não ser especificamente atrás do gol. Ali no meio, geralmente era torcedores de todos os clubes. E na hora do gol do Ceará, lembro demais, só nós 4 levantamos no meio da torcida. E nesse dia, aquela torcida, a maioria ali era Fortaleza, e a gente fez goleiro ruim. E nós sentamos olhando um para o outro e o cara disse: vocês são Ceará, né? Então, quando der o intervalo, vão um pouquinho mais para lá. O futebol sempre teve condição de formar grandes jogadores, de formar grandes times. O que faltava era a gestão. E eu estou acompanhando no Ceará o crescimento do Ceará, um time hoje apontado como um time bom, inclusive até para fazer um investimento. Quer dizer, eu como um torcedor fico maravilhado. E a história do futebol cearense, ela passa por esse momento de crescimento do futebol como um setor produtivo, inclusive do próprio Estado. A minha paixão por futebol cresceu por um momento muito difícil na minha vida. É uma história até interessante. Eu fui diagnosticado há uns 3 anos atrás de um câncer que ele não tem cura até hoje, né? Que é o mieloma múltiplo. Ele está na família daqueles cânceres de sangue. É um câncer de medula, né? De medula óssea. E o tratamento é só um autotransplante, onde você é doador de você mesmo, de medula, e vida que segue. Sei que Deus é Deus, mas eu quero pegar uma coisa mais material, para esse momento muito difícil, uma coisa que eu posso ficar ali para minha mente se ocupar com aquilo. E aí eu vi no futebol. Foi aí que cresceu mais ainda a minha paixão. O hobby virou um grande hobby da minha vida, o futebol. Né? Fiz um autotransplante de medula, graças a Deus, bem sucedido, deu tudo certo e estou aqui. Tem uma coisa que foi muito importante, dita pelo meu médico, que era meu bom humor. Né? Você é muito bem-humorado e isso é muito importante, principalmente para o tratamento e porque você vai enfrentar. E aí eu exigi que tivesse uma higienização de uma bandeira do Ceará, que a bandeira do Ceará fosse coberta lá no lençol do hospital,
que toda a equipe médica foi obrigada a bater uma foto comigo segurando a bandeira do Ceará. E eu fiquei muito conhecido lá no hospital por isso, porque o pessoal sabia que era o torcedor do Ceará e que não gostava da comida do hospital. E aí, logo que eu recebi alta, para poder ter um contato social, eu retornei ao estádio. Foi uma emoção muito grande, ainda com o público, né? Foi antes da pandemia. Eu gosto muito de dizer, na televisão você vê o jogo, no estádio você sente o jogo. Há uma diferença enorme entre você ver o jogo e sentir o jogo. A televisão faz o papel dela de mostrar a bola. Ela não mostra aquela emoção lá dentro do jogo. Ela acompanha a bola. E lá no estádio, quando eu estou lá no estádio, muitas vezes a bola está lá na linha de escanteio, mas eu estou vendo outro lance aqui. Eu não consigo me ver deixando de ir para o estádio em nenhum momento na minha vida daqui para frente. Quando os portões forem abertos, eu estarei lá em todos os jogos do Ceará com a mesma emoção que eu tinha quando eu tinha meus 15 anos de idade.